Hoje o foco é no banco ABC, o ABCB4 na bolsa. Vamos fazer uma análise mais a fundo, usando informações públicas, dados da empresa e do mercado que a gente compilou. Isso aí. O objetivo é claro, entender como esse banco funciona, sabe? O modelo de negócios deles, Uhum. e também ver como está a saúde financeira, a política de dividendos e, claro, o que esperar para o futuro, sempre com base nos dados que temos, né? Exato. Analisar os fundamentos. E tem um ponto que já chama a atenção logo de cara, acho que vale começar por ele. Qual seria? O foco do ABC. É quase que exclusivo em crédito e serviços para empresas, né? Médias e grandes. Um nicho bem específico. Verdade. Isso é um diferencial importante no setor bancário brasileiro. E, além disso, o histórico de lucros deles parece bem consistente. Vamos investigar isso melhor. Vamos sim. Ok, então vamos começar por aí, por esse modelo de negócios. Esse foco total em PJ, em pessoa jurídica. Sim. Isso o coloca numa posição bem diferente dos grandes bancos, que, bom, estão muito no varejo, né? Milhões de clientes pessoa física. Exatamente. E essa é uma escolha, essa estratégia tem consequências, né? Tipo, Bom, por exemplo, a base de clientes é menor em número. Nossos estudos indicam algo como 4.700 empresas. bem menor comparado aos milhões do varejo. Sim, quantitativamente. Mas isso permite uma estrutura mais enxuta, sabe? Uma presença física mais concentrada. Hoje eles estão em umas 46 cidades. Entendi. Só que o ponto-chave é, apesar de serem menos clientes, o foco é em empresas que faturam bastante. O perfil de risco, a rentabilidade, é outro jogo, diferente do varejo de massa. Faz sentido. E falando em banco, não dá para não falar da carteira de crédito. O que os dados mostram sobre a evolução dela no ABC? A gente viu que teve um crescimento relevante, né? Sim, os números são interessantes, viu? Se a gente pega o histórico desde dezembro de 2015 para cá, a carteira de crédito deles cresceu em média uns 10% ao ano. É um ritmo bem considerável e consistente nesse período. 10% ao ano consistentemente. É forte. É, sim. E o que eu acho fascinante é olhar para dentro dessa carteira. Não é um bloco só, entende? Como assim? Tem uma diversificação setorial bem importante ali. Por exemplo, o agro. Responde por uns 22%. É relevante. Sim, mas dentro do agro você tem exposição a grãos, pecuária, insumos, açúcar, etanol. Não é tudo a mesma coisa. Ah, tá. Quebra o risco, né? Exato. Mesma coisa no setor de energia, que também é importante para eles. Tem geradoras, transmissoras, comercializadoras. Essa granularidade ajuda a diluir o risco de um subsetor específico ir mal. E a qualidade desse crédito? Porque crescer é bom, mas tem que ser crédito bom, né? Inadimplência. Esse é talvez o ponto mais crítico. E aqui o ABC se destaca. Historicamente, os índices de inadimplência deles são muito baixos. Tipo quanto? Nas análises mais recentes que a gente pegou, o índice de atrasos acima de 90 dias estava em 0,6%. Só isso? Nossa. Pois é. É um dos menores do setor inteiro no Brasil. Isso sinaliza o quê? Uma disciplina muito boa na hora de conceder o crédito, uma gestão de risco eficaz, eles parecem escolher bem para quem emprestam. Impressionante esse número. Mas, além do crédito, de onde mais vem a receita do banco? Geralmente tem outras fontes, né? Com certeza. Nossos estudos mostram que o ABC também gera receita importante com prestação de serviços financeiros. Isso inclui, por exemplo, corretagem de seguros para os clientes PJ deles, tarifas de serviços bancários, emissão de garantias e também a parte de banco de investimentos, o tal do Investment Banking. Assessoria em fusões, aquisições, mercado de capitais. Exato. Inclusive, a gente observou que em alguns períodos passados, uma queda na receita dessa área de investment banking chegou a frear um pouco o crescimento do lucro total do banco. Mostra que é relevante também. Entendi. E a eficiência? Como eles gastam para gerar essa receita toda? Aquele índice de eficiência? Boa pergunta. Esse índice que compara despesas com receitas, né? Ele deu uma subidinha recente, ficou ali na casa dos 40%. Subiu um pouco, isso é ruim. Olha, apesar da alta,
Ainda é considerado um patamar bem saudável, sabe? Coloca o ABC entre os bancos eficientes aqui no Brasil. Tá. E tudo isso, essa diversificação de receita, busca por eficiência, está bem alinhado com a estratégia de crescimento que o próprio banco divulga. Que estratégia é essa? É baseada em 3 pilares, que eles chamam de clientes, produtos e canais. A ideia é simples, na verdade. Que seria? Aumentar a base de clientes, mas dentro do nicho deles, expandir o que oferecem para cada cliente, gerar mais receita por empresa, sabe? E depender menos de uma linha só. Ok, mais produtos por cliente. Isso. E otimizar os canais, a estrutura para diluir custo fixo. O objetivo final disso tudo é o quê? Aumentar a rentabilidade sobre o patrimônio, o ROI. Ah, o famoso ROI. Exato. Fazer o dinheiro do acionista render mais e, idealmente, deixar os resultados menos voláteis, mais previsíveis. E falando em resultado, aqui é onde fica realmente interessante, na minha opinião. A trajetória dos lucros. É impressionante, né? Muito. Se a gente tira 2020, que foi um ano, totalmente atípico por causa da pandemia, Sim, para todo mundo. o Banco ABC tem mostrado uma capacidade incrível de aumentar o lucro ano após ano. Uma consistência que chama muita atenção. Nos últimos 12 meses que a gente analisou, o lucro acumulado já batia R$1 bilhão. Exato. E aí a gente começa a projetar, né? Se essa tendência continua, mesmo que talvez não no mesmo ritmo alucinante de alguns anos específicos, tem projeções que indicam que o lucro anual poderia chegar perto de dobrar, ir para uns R$2 bilhões, num horizonte de médio prazo. Dobrar o lucro, isso seria? Seria um impacto enorme nos múltiplos de avaliação. Por exemplo, o preço-lucro, o PL. Se você calcular ele com esse lucro futuro de 2 bi, Cairia para quanto? poderia cair para um patamar muito baixo, tipo 2,5 vezes. É um número que chama atenção. Nossa, 2,5 de PL. E tem aquele gráfico, né? Lucro versus cotação. Tem sim. É bem visual. Ele compara a evolução do lucro do banco com o preço da ação ao longo do tempo. E o que ele mostra? Que, de tempos em tempos, parece que a cotação da ação descola para baixo da linha do lucro, sabe? Mesmo sem parecer ter um motivo claro nos fundamentos da empresa. O mercado fica pessimista. Exato. E esses momentos de pessimismo, quando o preço cai mais do que o lucro talvez justificasse, historicamente podem ter sido janelas de oportunidade, uma margem de segurança para quem acompanha a empresa pensando no longo prazo. Interessante. E para quem investe pensando em renda passiva, dividendos, JCP, como o ABC se sai nesse quesito? Qual a política, o histórico? Olha, o histórico de pagamento de proventos do ABCB4 é bem longo. Décadas pagando, o que já mostra um certo compromisso com o acionista, né? Sim, consistência chave. A prática deles é pagar semestralmente. Geralmente, as datas de corte para ter direito são em junho e dezembro. E o pagamento cai quando? Normalmente em janeiro e julho do ano seguinte. Pela cotação recente que a gente usou na análise, o dividend yield anualizado estava bem atrativo, na casa dos 9%. 9% de yield é bom. É um bom yield, e é importante notar que eles costumam pagar a maior parte via juros sobre capital próprio, o JCP. Ah, sim, que tem vantagens tributárias para a empresa. Exato. E o valor desse JCP por ação também tem crescido consistentemente. A gente viu anúncios recentes, tipo 0,74 por ação no semestre, depois 0,786 no outro, e o mais recente que pegamos foi de R$ 1,08 por ação, referente a um semestre. Um crescimento forte no valor por ação também. Sim, e isso está ligado diretamente ao crescimento do lucro e do patrimônio líquido. Como o patrimônio cresce, o banco consegue distribuir mais JCP. Faz sentido. Se você olhar o montante total distribuído por ano, a evolução é impressionante. Saiu de 67 milhões lá em 2008 para 468 milhões nos últimos 12 meses que analisamos. Nossa, que salto! Dá um crescimento médio anual composto de uns 12% nesse período. Isso dá mais de 5,6% ao ano acima da inflação média. É um ganho real bem expressivo. Poucas empresas conseguem isso, né?
Essa combinação de lucro e dividendo crescente por tanto tempo. Pouquíssimas na Bolsa Brasileira com essa consistência. Falamos da cotação recente. A gente viu uma certa volatilidade nela, né? Uma queda que levou o preço de uns 24,75 centavos para 21,95 centavos na época da nossa análise. Como isso mexeu com os indicadores de valuation? Essa queda aí para os 21,95 trouxe os indicadores para níveis bem interessantes, vamos dizer assim. Como ficaram? O PL, preço-lucro, ficou abaixo de 5 vezes. O PVP, preço-valor patrimonial, caiu para 0,8. E o dividend yield, como falamos, em 9%. Ok, PL abaixo de 5, PVP de 0,8. O que isso significa na prática? Bom, aí é legal colocar em perspectiva histórica. Um PL abaixo de 5 é o segundo menor nível para a BCB4 desde 2015. A média histórica dele fica mais para 8 a 10 vezes. Ah, então bem abaixo da média. Sim, isso sugere, olhando só o passado, claro, que poderia ter um potencial de reavaliação, de reprecificação, se o mercado voltar a ficar mais otimista ou se os lucros continuarem crescendo. E o PVP de 0,8? O banco valendo menos que o patrimônio? Exato. O mercado estava avaliando o banco em 80% do valor contábil. E isso, apesar do banco entregar um ROI, uma rentabilidade de 15%, 16% ao ano. Que é um ROI bom. E um ROI bom que, teoricamente, justificaria um PVP mais perto de 1,0, que, aliás, tem sido a média histórica para o ABCB4. Análises passadas até sugerem que comprar ABC quando estava abaixo do valor patrimonial costumou ser uma estratégia interessante no médio e longo prazo. Faz sentido. E preço-teto? Alguns modelos calculam isso, né? Sim, alguns modelos que focam em retorno com dividendos. A gente viu cálculos que apontavam para um preço-teto perto de R$ 24,21 para a BCB4. Com a cotação a 21,95, isso daria... Uma margem de segurança implícita de uns 10% naquele momento, comparando com esse teto calculado. Interessante essa perspectiva. E se a gente juntar tudo, o yield de 9% com esse potencial de crescimento dos lucros, dá para estimar um retorno total implícito nesse preço. Dá para fazer uma conta de guardanapo, uma estimativa. A gente soma o dividendo yield esperado, que está aí nos 9% ao ano, né? Certo. E adiciona uma estimativa para o crescimento anual do lucro e do valor por ação. Se a gente assumir que o banco continua reinvestindo metade do lucro, já que a outra metade vira provento, e que ele consegue manter um ROE de 15% nesse reinvestimento. Metade de 15%. Isso daria um crescimento anual de uns 7,5%. Ok, 9% de yield mais 7,5% de crescimento. Chega num retorno total potencial para o acionista de uns 17,2% ao ano. 17%? Em termos reais, tirando a inflação, seria algo tipo IPCA mais 10,5% ao ano. É um retorno bem expressivo. Muito expressivo. E importante. Essa conta não considera um ganho extra que poderia vir se os múltiplos PL e PVP voltarem para as médias históricas. Se isso acontecer, o retorno seria ainda maior. Entendi. Mas claro, nem tudo são flores. Isso levanta a questão dos contrapontos, dos riscos, né? Sempre. Nenhuma análise está completa sem olhar o outro lado. E para o ABC tem alguns riscos que sempre aparecem. Quais seriam os principais? Bom, por ser um banco menor, de nicho, o custo para ele captar dinheiro no mercado tende a ser um pouco maior que os dos bancões, que têm acesso a depósitos mais baratos. Custo de captação. O próprio foco só em PJ, que é um diferencial, também pode ser um limitador para o crescimento em escala, né? Comparado com quem atua em tudo. Certo. Pode limitar a expansão. E claro, o setor bancário no Brasil é super competitivo e o fato de ser um banco menor, um banquinho, como alguns falam, pode trazer outras vulnerabilidades, menor poder de barganha. Riscos inerentes ao negócio e ao tamanho. Mas além disso, a gente identificou um ponto negativo bem específico, que parece gerar barulho, né? Assim, aquele ponto da remuneração da diretoria e dos conselheiros. Exato. Os valores previstos para 2025 chamaram bastante atenção nos documentos que analisamos. Sim, esse é um ponto que, olha, realmente se destaca e precisa de uma análise crítica. Os documentos públicos da empresa falam numa proposta de remuneração global para diretoria e conselho
de 183 milhões para o exercício de 2025. 183 milhões. É um valor alto por si só, mas como ele se compara com o lucro do banco? Essa é a questão-chave. A gente precisa colocar em perspectiva. Se a gente projetar o lucro do ABC para 2025, baseado nas tendências, ficaria ali perto de uns 950 milhões. Ok. Agora compara. 183 milhões de remuneração proposta sobre 950 milhões de lucro projetado. Isso dá quase 20%. 20% do lucro indo para a remuneração da diretoria e conselho. Nossa! É um percentual extraordinariamente alto. Para dar uma ideia, vamos comparar com um gigante, o Itaú. A proposta de remuneração total para o Itaú em 2025 é de 803 milhões de reais. Parece muito também, Sim. mas o lucro esperado do Itaú para esse ano é de 45 bilhões. Se fizer a mesma conta, remuneração sobre lucro, no Itaú dá mais ou menos 1,8%. 1,8% no Itaú contra quase 20% no ABC. É uma diferença brutal. Brutal. A conclusão é meio inevitável. O nível de remuneração proposto no Banco ABC parece totalmente desproporcional para o tamanho do banco e para o lucro que ele gera. É um dos percentuais mais altos de todo o setor financeiro brasileiro para alta administração. Realmente é um ponto de atenção muito forte, um fator negativo considerável para quem olha a governança, a alocação de capital. Sem dúvida. Um ponto que quem analisa a empresa precisa ponderar seriamente. Então tá, vamos tentar amarrar tudo isso, fazendo um resumo da nossa análise. O Banco ABC aparece como um banco com um nicho claro, né? Empresas de médio e grande porte, Sim, bem definido. com um histórico de lucros muito consistente ao longo dos anos, tirando a exceção da pandemia, Uma máquina de lucrar nesse sentido. uma política de dividendos que também é crescente, pagando bem, e que, no momento da análise, tinha indicadores de valuation, PL e PVP, em níveis descontados olhando o histórico dele mesmo. Exato. Esse é o lado positivo da foto. Mas, por outro lado, é fundamental ter cautela. Os pontos de atenção? Isso. Os riscos do negócio, do crédito corporativo, da competição no setor e, principalmente, essa questão da remuneração da diretoria, muito elevada, levantando dúvidas sobre o alinhamento com os acionistas minoritários. É crucial lembrar, né? Essa conversa toda é baseada nas informações públicas que a gente tinha até o momento da análise. Exatamente. É um retrato daquele momento. A decisão de investir ou não em ABCB4 é sempre individual de cada um. Com certeza. E para fechar, talvez deixar uma reflexão no ar, né, para quem nos ouve pensar a respeito. Qual seria? Como que essa combinação da estratégia de nicho da ABC, que permitiu o crescimento consistente, conversa com essa política de remuneração tão agressiva para a diretoria, como isso pode influenciar a percepção de valor da empresa pelo mercado e, mais importante, a sustentabilidade dos retornos para os acionistas no longo prazo. É algo para se pensar, para acompanhar. Excelente ponto para reflexão. Bom, pessoal, lembrando sempre, esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.